Olá, crianças! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, aproveitando esse tempo aí em casa, com a mamãe, com o papai. E dizer que estamos com saudades de vocês, hein? Estamos com muitas saudades de vocês e estamos aqui para matar um pouquinho da saudade. E para falar de um tema bem interessante, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Nas nossas aulas a gente já falou sobre esse tema, mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais. A gente vai falar um pouquinho sobre a criação. Eu vou começar falando sobre a criação. Como será que tudo começou, né? Sabemos que Deus, ele criou todas as coisas. Deus criou o céu, Deus criou a terra, Deus criou o mar, Deus criou as estrelas, o sol, ele criou todas as coisas. E tudo que foi criado para o homem e para a adoração do nome do Senhor. E sabemos que no sexto dia, Deus fez uma criação maravilhosa. O que foi que Deus criou no sexto dia? No sexto dia, Deus criou o homem. Deus criou o ser humano. Deus criou Adão e Eva, né? Mas vocês sabiam que Deus criou Adão e Eva para viverem para sempre? Nós, os seres humanos, nós iríamos ter vida eterna. A gente não ia morrer, a gente ia passar o tempo todo com vida para adorar o Senhor. Esse foi o principal objetivo da criação do homem, é que a gente vivesse para sempre. Mas o que será que aconteceu que fez que Deus mudasse de ideia? Será que tudo aconteceu bem ali? Bom, nós sabemos que Deus criou todas as coisas e sabemos que o homem foi criado no sétimo dia. E que a criação de Deus, o objetivo era que a gente vivesse para sempre, que a gente tivesse uma vida eterna. Mas alguma coisa aconteceu ali que Deus mudou de ideia. O que será que aconteceu? Vamos ver? Bom, quando Deus criou, como tudo começou, né? Quando Deus criou o homem, criou a mulher ali, né? No sexto dia, como a tia já falou, Deus também criou os animais, Deus criou todas as árvores. E todas as árvores eram muito bom. E o homem poderia comer de toda a árvore. Toda a árvore. Mas Deus também criou duas árvores. E essas duas árvores, elas estavam no meio do jardim do Éden. Elas estavam bem no meio do jardim do Éden. E essas duas árvores, quando Deus criou uma chamada a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a outra era a árvore da vida. E Deus disse assim, olha, você pode comer de qualquer árvore, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa vocês não podem comer. Vamos ver onde é que está isso na Bíblia? Abra aí a sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 2, os versículos 16 e 17. Vamos ver o que é que diz? Vamos lá, junto comigo? Vamos lá. Gênesis 2, capítulos 16 e 17. Diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isso foi o que Deus disse, foi uma ordem que Deus deu a Adão e Eva. Será que Adão e Eva obedeceu? O que vocês me dizem? Será que Adão e Eva obedeceu? Bom, tudo que a gente faz, existe uma consequência, não é? Quando a mamãe diz assim, olhe, vai estudar, vai fazer prova amanhã, e a gente não estuda, o que acontece? Tira uma nota baixa, né? E o que será que aconteceu com Adão e Eva? Deus disse, não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Você pode comer qualquer uma, menos a do conhecimento do bem e do mal. Mas de todos os animais que Deus criou, existia a serpente. A serpente era um animal muito astuto, sabe?
E ela disse: se você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, você não vai morrer. Você vai ficar tão inteligente quanto Deus. Você vai ter tanto conhecimento quanto Deus. Foi isso que a serpente disse para Eva. Aí Eva achou que estava sendo muito esperta. Foi o que Eva fez? Eva desobedeceu a Deus. Eva comeu da fruta do conhecimento do bem e do mal e ainda deu a seu marido. E os dois comeram da fruta do conhecimento do bem e do mal. Deus ele ficou muito triste com isso, porque não era isso que ele disse para Adão e Eva. Disse que eles não poderiam comer e eles comeram. E o que aconteceu? Como eu disse para vocês, não é? Tudo que a gente faz gera uma consequência. Se a gente faz uma escolha errada, se a gente desobedece a mamãe, desobedece o papai, desobedece a Deus, isso gera uma consequência. Sabe por quê? Porque Deus, os nossos pais, eles sabem o que é melhor para a gente. E quando a gente desobedece, eles ficam muito tristes. E foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Deus ficou tão triste com Adão e Eva que expulsou eles do paraíso. Ele disse: agora você vai ter que trabalhar. E foi aqui que começou todo o processo, não é? Foi aqui onde entrou o pecado. Foi nesse momento que o homem permitiu que o pecado entrasse no mundo. Foi na desobediência de Adão e Eva. E Deus disse: eu não permito que vocês entrem no jardim do Éden. E não permito também que vocês comam da fruta da árvore da vida. Vocês não podem mais comer da fruta da árvore da vida. E Deus colocou querubins para proteger o jardim, para proteger a árvore do conhecimento, para proteger a árvore da vida. Porque sabia que se Adão e Eva comessem da árvore da vida, eles não iam morrer. E não era o que Deus queria, né? E esse foi a punição de Adão e Eva. Eles agora iam ter que morrer por causa do pecado que causaram, né? Desobedeceram a Deus, Deus ficou triste com eles e agora eles iam ter que trabalhar, iam ter que produzir suas comidas. A mulher passou a dar à luz, passou a ter filhos com dores, né? Eva passou a ter filho com dor. Então, tudo isso é a consequência da desobediência. Então, foi aí que começou o pecado. Foi aí que entrou o pecado no mundo. Mas aí eu pergunto para vocês: e o que é pecado? Quem é que pode me dizer o que é pecado? A gente sabe que o pecado entrou quando Adão e Eva desobedeceu a Deus, né? Mas o que é pecado? O que a Bíblia fala sobre pecado? Vamos ver? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 João. Vamos ver o que o livro de 1 João diz. 1 João, capítulo 1, versículo do 8 ao 10. Diz assim: se dissermos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é Deus, né? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos livrar e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Isso está no livro de 1 João, capítulo 1, versículos do 8 ao 10. E também tem outro versículo que é no livro também de 1 João, capítulo 3, versículo 9, só a primeira parte, que diz assim: qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. É isso que a Bíblia fala sobre o pecado. Mas o que é pecado, tia Mayra? O que é pecado? A gente já sabe que o pecado entrou aonde? Lá no começo, através de Adão e Eva, né? Porque eles o quê? Desobedeceram a Deus. Deus disse que eles não poderiam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles resolveram desobedecer a Deus. Então, o pecado entrou ali. Depois disso, todo homem passou a ser pecador por causa de Adão e Eva, não é? Então, todo homem pecou,
né? Então, o que será pecado? A Bíblia fala sobre o pecado, mas o que é pecado? Vamos lá. Pecado é tudo aquilo que a gente pensa. O que é que a gente pensa? Quando a gente deseja mal ao nosso amiguinho, quando a gente pensa uma coisa que não é legal, é pecado. Sabe por quê? Porque ainda que a gente não fale, Deus, ele conhece os nossos pensamentos. Ele é o único que tem poder de saber o que está aqui. Ninguém mais tem. Então, tudo que a gente pensa que não agrada a Deus é pecado. Lembra que eu já falei na minha aula uma vez, algumas vezes, que a gente sabe quando a gente desagrada a Deus, só a gente pensar assim, será que Jesus pensaria isso? Será que Jesus ele faria isso que eu estou fazendo? Se a nossa resposta for não faria, isso desagrada a Deus, tá bom? Então, pecado é tudo que eu penso, pecado é tudo que eu vejo. Quando eu entro ali na internet e vejo algumas coisas que não agrada a Deus, também é pecado, tá bom? Pecado também é o quê? É tudo que eu escuto. Tudo que eu escuto, aquela música que não serve para adorar a Deus, também é pecado, né? Pecado também é o quê? É tudo que eu faço. Tudo que eu faço que desagrada o coração do Senhor é pecado. Tudo o que eu falo, aquele palavrão que a gente não deve dizer e a gente fala, é pecado. Pecado é tudo que eu sinto. Quando eu tenho aquele sentimentozinho assim de raiva do meu colega, ou quando a nossa mãe briga, dá um carão, a gente fica com aquela raiva, isso também é pecado. Então vamos revisar? Pecado é tudo que eu penso, é tudo que eu vejo, é tudo que eu escuto, é tudo que eu faço, é tudo que eu falo, é tudo que eu sinto que desagrada a Deus. Isso é pecado. Mas nós sabemos que nós temos um Deus maravilhoso e que ele também é misericordioso. O nosso Deus, ele é tão misericordioso que ele entregou o seu próprio Filho para nos dar a salvação. Então, quando a gente se arrepende de tudo que a gente fala, que a gente vê, que a gente escuta, que a gente pensa, aquilo que a gente sente, Deus, ele perdoa os nossos pecados, mas a gente tem que verdadeiramente se arrepender e pedir perdão a Deus. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa. Existe uma diferença entre arrependimento e remorso. Arrependimento é quando a gente verdadeiramente se arrepende e pede perdão a Deus e não faz mais aquilo. É quando a gente verdadeiramente se arrepende. É como o apóstolo Pedro. Quem é que lembra de Pedro? Da história de Pedro. Pedro, quando Jesus ele foi levado para ser crucificado, e ele disse assim, que nunca ia negar Jesus. E Jesus disse que Pedro ia negar ele 3 vezes antes que o galo cante. Mas Pedro disse, não, Senhor, eu jamais vou te negar. Mas, na verdade, Pedro negou a Deus. Pedro disse que não conhecia Jesus Cristo. Mas Pedro se arrependeu do que fez. E Pedro ele recebeu misericórdia e foi salvo. Mas Judas foi aquele que vendeu Jesus. Entregou Jesus para os soldados. E, na verdade, ele não se arrependeu do que ele fez. Ele sentiu remorso. E como ele sentiu remorso, o que foi que Judas fez? Judas se enforcou. E aqui está a diferença. Quando a gente verdadeiramente se arrepende, Jesus ele é misericordioso e ele nos dá o perdão e a salvação. Mas quando a gente tem remorso, a gente é diferente. Então, que Deus possa nos perdoar verdadeiramente, não é? E aqui, para concluir, eu vou deixar para vocês uma mensagem, para vocês ficarem com água na boca para a próxima aula, que está no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, que diz:
Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque desde o princípio da criação, o objetivo de Deus é que nós vivêssemos para sempre, que possamos ter vida eterna. Esse foi o objetivo de Deus quando nos criou, desde o princípio da criação. Lembra que eu acabei de falar que quando Deus criou Adão e Eva, ele criou Adão e Eva para viver para sempre? Então, na próxima aula, a tia Branca vai falar sobre isso. Então, crianças, eu espero que vocês tenham gostado da aula e que possamos compartilhar muitas ideias e trocar muitas experiências ainda. Beijos, fiquem com Deus, amo todos vocês.